Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, cá estamos para mais um salmo. Hoje é aqueles salmos que são um pouco mais difíceis, porque são salmos como Deus rejeita o ímpio, um salmo mais de julgamento, de punição. Mas é um salmo importante e tem ensino para nós, como toda a palavra de Deus. Então vamos até ao salmo número 53, estamos a fazer esta sequência e vamos continuar a fazê-la. Salmo 53. O Salmo 53, quando eu comecei a estudar esta manhã, fiquei assim um pouco atrapalhado, digo assim, mas eu já comentei este salmo. E nos meus apontamentos não estava que eu tinha gravado o Salmo número 53, então andava aqui um pouco atrapalhado e claro, depois de estudar, claramente percebi que este Salmo é basicamente igual ao Salmo 14. Há quem diga que terá sido uma adaptação do 14, enquanto no Salmo 14 fala sobre o livramento do Senhor, a salvação do povo de Deus, termina com a salvação do povo de Deus. O Salmo 53 é um pouco mais forte no sentido de punir, de haver uma condenação dos malfeitores, mas tudo começa com o mesmo princípio e os versículos são muito semelhantes aos primeiros versículos, então vamos lê-lo nesta manhã. Disso nasce no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido e têm cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso têm conhecimento estes obreiros de iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam Deus. Eis que se acham em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Oh, se de Sião já viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então nós temos aqui neste salmo, começa da mesma forma do 14. Disso nasce no seu coração, disso insensato no seu coração. Noutras versões diz mesmo disso louco no seu coração. Não há Deus. E aqui nasce ou insensato não significa que quando alguém diz que não há Deus ou nega a existência de Deus, não significa que a pessoa seja louco no sentido que nós talvez aplicamos essa palavra, ou que seja uma pessoa sem estudos, ou sem inteligência, ou sem conhecimento. Não, porque normalmente até aquilo que nós temos visto nos últimos tempos é que quem muito estuda e quem se dedica ao estudo são muitos desses que são os fomentadores de todo o ateísmo, da negação de Deus e tentam de alguma forma provar a existência de Deus. Ontem eu estava a ouvir um podcast do GBU, onde eles convidaram um ateu para falar e achei muito interessante porque aquele jovem ateu, jurista, que estava a falar e a representar os ateus, ele estava a dizer que o ateísmo não surgiu com base ou com razão por causa dos seus muitos estudos, ainda que quando entrou na filosofia desenvolveu um pouco mais isso, mas o ateísmo surgiu no seu coração principalmente porque não houve qualquer ensino religioso na sua vida. Os seus pais eram crentes nominais, ou seja, pessoas que se dizem crentes, mas que não passam valores nenhuns para os seus filhos, e durante o tempo da sua formação, do seu pensamento, não teve qualquer conhecimento, qualquer informação, qualquer experiência religiosa. Então, logo cresce, desenvolve o pensamento e coloca Deus fora dele. E é isso que as sociedades ocidentais, supostamente desenvolvidas, segundo eles, tenta fazer. Mas isso forma pessoas que não têm base, que se tornam ateus, que se tornam necios no sentido espiritual, porque negam o conhecimento, a existência, melhor, de Deus, negam a existência de Deus. E por causa disso, infelizmente, a sua existência vai terminar de uma forma terrível quando os seus olhos fecharem aqui, no aspecto físico, e a sua alma for
para longe de Deus. E longe de Deus significa mesmo lugar de tormento, de sofrimento eterno. E essa informação muitos deles também não têm, até porque há muitas igrejas, infelizmente, e mensagens na internet que não tocam já no tema inferno, não tocam no tema, muitas vezes, pecado, não tocam nas consequências, porque a nossa mensagem tem de ser sempre uma mensagem positiva, de amor. É verdade que Deus é amor, é verdade que Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que deu o seu Filho, tudo isso é verdade, mas também é verdade que aquele que recusa Deus, a palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 1, que eles se tornam inexcusáveis, mesmo que não sejam ensinados, discipulados no cristianismo, nos princípios cristãos. A verdade é que a criação e o conhecimento que existe da palavra, para aquele que busca, ele encontra. E eu tinha várias experiências que podia contar acerca disso. Então o Néscio diz no seu coração, não há Deus, e tem-se corrompido. E esta palavra corrompido é a mesma palavra que aparece no livro de Gênesis, quando Noé, Deus chama Noé para construir a arca, porque a sociedade atual, a humanidade atual estava corrompida. E esta corrupção fala de um pecado que se torna tão comum, tão banal, que se torna normal. E nós, cumprindo as profecias de Jesus, estamos nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Compra-se, vende-se, compra-se, vende-se. Os negócios que menos sofreram com a pandemia foram os supermercados. Uma das cadeias, eu estava a ver uma reportagem na televisão, os herdeiros do fundador que faleceu há pouco tempo, os herdeiros ganharam não sei quantos milhões durante esta pandemia. Sua cadeia que faz grandes promoções, que faz descontos imediatos, fez com que as pessoas disparassem o consumo nas suas casas e vivem para comprar, para vender. O consumo na internet disparou de uma forma brutal em termos de compras online, de vendas online. Hoje compra-se um telemóvel, para a semana não se gosta dele, já se está a vender num site de anúncios e vai-se comprar outro logo a seguir. Hoje compra-se um carro, passado um ano, dois, já não se gosta, troca-se, vende-se e compra-se outro. E a Bíblia diz que os dias não eram assim. Eram dias de insatisfação materialista, dias em que se entregavam, casavam-se e davam-se em casamento. E é interessante que a expressão de dar-se em casamento é como aquelas pessoas que se entregam sem compromisso. Bom, há tanto para falar acerca disso, mas vamos voltar ao Salmo 53. Então têm-se corrompido e têm cometido abominável iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. Infelizmente nós estamos a caminhar para isso. E lá em Romanos 3, no verso 10 a 12, o apóstolo Paulo mostra que este problema se tornou universal. Dos pecadores, pessoas que decidiram excluir Deus dos seus pensamentos, mas que, segundo este salmo e segundo a palavra, vão ter que encarar as graves consequências disso mesmo. Deus olhou desde os céus, verso 2, para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, algum que buscava Deus. E é bom nós sabermos que os olhos do Senhor percorrem a terra. Lembramos aqui mais uma vez de Noé, quando Deus olhou à procura de alguém e diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Eu espero que cada um de nós possa achar graça também aos olhos de Deus. Eu acredito que a única coisa que preserva o mundo da destruição, a única entidade, o único grupo é a Igreja. A Igreja preserva este mundo da destruição. E porque Deus é compassivo, misericordioso, ainda está à espera que nós possamos partilhar a boa nova do Evangelho com aqueles que não têm ainda a oportunidade. Talvez por isso eu próprio tenho este desafio de ver diariamente aqui para vos incentivar a nós partilharmos a fé com aqueles que estão à nossa volta e dizer-lhes que a única coisa que vamos levar desta vida é o nosso passaporte espiritual carimbado, com um carimbo que representa o sangue de Jesus vertido no Calvário e que pagou toda a nossa dívida perante Deus, todos os nossos pecados, e podemos ter acesso a essa eternidade de delícias. Então Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens e procurou alguém que tivesse entendimento espiritual.
E nós precisamos muito de entendimento espiritual, alguém que buscasse a Deus. Desviaram-se todos, verso 3, juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Aqui fala da corrupção geral do género humano, da humanidade. Graças a Deus que ainda há um remanescente, que é a Igreja, e cremos que Deus quer salvar ainda muita gente. Depois no verso 4 vem aqui uma palavra forte, não é? Acaso não têm conhecimento esses obreiros de iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. E nós temos visto estes obreiros de iniquidade. E obreiros de iniquidade significa aquelas pessoas que andam mesmo a desenhar coisas más. Desenhar alguma coisa para tirar tudo o que é de Deus, tudo o que é a sua palavra da nossa sociedade. Estes obreiros de iniquidade, aqueles que corroboram, acredito que sem se aperceber a maior parte deles, mas alguns com entendimento espiritual, entendendo que são mesmo marionetes, joguetes nas mãos de Satanás, e que estão a obrar esta iniquidade para que o mundo seja totalmente corrompido. E eles tentam acabar com o povo de Deus. Tentem aqui, fala de comer o povo de Deus, no sentido de os devorar, não é? Como uma fera tenta devorar, anda à procura. E infelizmente há alguns países em que assim é, e os cristãos são perseguidos, são torturados, são mortos, são colocados em campos de concentração. Eles não invocam Deus. Verso 5. Eis que se acham em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que o cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Então, o livramento do passado. Quando Deus corrompe e Deus destrói seus inimigos. E Davi viu tantas vezes os inimigos de Israel, este povo sobre o qual ele reinou, como exemplos destes rebeldes malfeitores. E ele frisou o contraste daqueles que se afastaram de Deus e que são verdadeiramente espalhados como ossos secos. Deus os rejeitou. E não há coisa mais terrível do que ser rejeitado por Deus, principalmente quando já tivemos conhecimento da sua palavra. É muito interessante vermos que quando nós comparamos estes dois tipos de pessoas, aqueles que não agradam, não temem a Deus, ou que negam até mesmo a sua existência, aqueles que amam a Deus. Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso juiz, Deus é a nossa defesa. Não precisamos de nos defender a nós mesmos. Depois termina com o verso 6, e eu gosto muito, diz: ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel. Nós sabemos que é de Sião que virá a salvação. É por isso que quando Jesus entrou sentado naquele jumentinho, no domingo que comumente se chama, de uma forma comum é chamado o Domingo de Ramos, aquele domingo onde Jesus foi aclamado como Messias, para uma semana depois ser aclamado para a cruz, ou seja, aqui não diz aclamado, mas gritar-lhe crucifica, crucifica, o aclamado significa de ser levantado. E diz que Jesus desceu aquela colina entre em Sião sentado no jumento. Eram as profecias de toda a Bíblia. E aqui Davi dizia: já tivesse vindo a salvação a Sião. Nós precisamos desse Salvador. E na verdade tudo o que nós lemos anterior, nós precisamos de um Salvador. O mundo se tem corrompido, não há salvação em nós mesmos. Na humanidade não há esperança. Mas Deus enviou, graças a Deus já foi feito isso. Nós estamos a ler aqui um salmo cerca de 1000 anos antes disto acontecer, mas já aconteceu. Jesus veio. Quando ele entrou sentado naquele jumento, eles disseram: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Messias, salva-nos, a salvação. Ele é a salvação que vem do Senhor. E na verdade, isso é verdade. É a grande verdade. Jesus é a salvação que veio do Senhor para nos salvar. Mesmo que nós negamos a Deus e a sua existência, mesmo que nos tenhamos corrompido no passado em pecado, mesmo que tenhamos prevaricado contra Deus e mergulhados em iniquidade, há salvação quando nós recebemos e reconhecemos Jesus como a salvação que veio de Deus, como o nosso Salvador. Oh, se de Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. E um dia também, agora nós colocamos isto no campo escatológico, nós que estamos aqui ainda cativos neste corpo limitado, neste mundo de pecado, um dia vamos entrar na Sião celestial
e vai haver uma grande festa. E nós vamos adorar o nosso Salvador, aquele que verteu o seu sangue. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, glória e louvor. E nós vamos estar na presença de Deus para sempre. Não há mais choro, mais lágrima, mais dor. A salvação já veio e está à tua disposição. Aceita Jesus hoje e fala de Jesus àqueles que não o conhecem. Que Deus possa verdadeiramente nos abençoar. O Salmo 53, atribuído a Davi, termina neste final, este cântico, não é? Maravilhoso, quando fala da restauração de um povo, um conceito ligado à restauração da nação, depois terem sido cativos para a Babilónia, tantas coisas aconteceram. Acredito que esse salmo se tornou um cântico tão importante para eles. Para nós, que olhamos para a Bíblia na perspectiva já depois de Cristo, percebemos que a salvação já veio e que um dia também nós vamos ser congregados na presença de Deus e nos vamos regozijar. Regozijemos no Senhor. A salvação já veio. Em Cristo nós somos mais do que vencedores e nada nos pode separar deste amor. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.